10h41, nós vamos continuar falando de chuvas, de períodos secos. Está ao vivo no CBN Campinas, José César Saad, coordenador de projetos do consórcio PCJ. O ano de 2021 apresentou 22,13% menos chuva do que o esperado e liga o sinal de atenção para a disponibilidade hídrica agora em 2022. José César Saad, aqui é Marcos Delfino, muito obrigado pela sua participação no CBN Campinas. Bom dia, Marcos, bom dia aos ouvintes da CBN, é um prazer estar aqui com vocês. José César Saad, vamos abrir essa entrevista falando dessa... Nós estamos hoje vivendo um momento muito difícil, né? Muitos períodos secos, os rios com os níveis bem abaixo do esperado, né? O que você pode dizer para nós em relação a 2022? Olha, Marcos, 2022, as previsões para o ano, elas não são nem otimista nem pessimista. A previsão é que nós tenhamos um ano, principalmente esse início de ano, muito próximo da média histórica de chuvas, né? Porém, o que acontece? Como os níveis hoje dos reservatórios, inclusive as vazões nos rios estão abaixo do esperado, da média para o mês, né? Isso acende um sinal de atenção aos gestores dos recursos hídricos, né? Não será um ano muito confortável. É possível até que tenhamos, no período seco do ano, que vai aí de junho até final de setembro, um período mais seco, que nós tenhamos até talvez necessidade de alguns municípios, né, haverem necessidade, como este ano, promoverem ações de redução no abastecimento. José César Saad, muito bom dia. André Berenguel aqui, também no CBN Campinas. Obrigado também por nos atender. Com relação a essa situação, né, o senhor falou, né, já passando essa orientação, esse sinal de alerta aos gestores dos municípios e demais autoridades. A gente tem aqui, acompanhando o nível de água de São Paulo, no site dos próprios órgãos do Estado, Cantareira operando com 28,4%. É uma situação, um nível aqui em sinal de alerta. Do que o senhor tem passado, ou o PCJ tem passado aos municípios, à volta, o senhor tem visto algo de forma concreta sendo aplicado ou é só de um lado a comunicação? O PCJ passa, mas o retorno não é feito? Bom dia, André. Infelizmente, poucas ações, né, estão sendo implementadas, principalmente aquelas ações de longo prazo, e que são as principais ações para que os efeitos de uma possível estiagem mais prolongada sejam bastante reduzidos. Infelizmente, isso não tem ocorrido. Os municípios têm vivido uma situação financeira bastante apertada, que foi agravada por esta pandemia, né? Nós temos, então, muitas dificuldades. Alguns municípios, por outro lado, têm feito, sim, o seu dever de casa, vamos chamar assim, né? E implementado algumas ações, principalmente aquelas de curto prazo, como a construção de piscinões ecológicos na área urbana, promover a construção de bacias de contenção na área rural. Isso tudo auxilia. Mas é importantíssimo sempre lembrarmos que a população também tem o seu dever de casa para ser feito. A população não pode desperdiçar água. Essa situação que estamos vivendo agora, no momento, no mês de janeiro, com chuvas dentro da média, não vou nem dizer abundantes, né, mas porque está dentro da média prevista para o mês. A população sente um certo conforto e começa a usar água de qualquer maneira. Não podemos fazer uso da água de maneira indiscriminada.
a água tem que ser utilizada de maneira sustentável, racional, para sempre, porque o volume de água que nós temos para utilizar, para abastecimento, para a população, é um volume limitado. Essa água, ela é pouca. Nós precisamos ter sempre a consciência de que o uso da água é primordial para que no futuro tenhamos essa mesma água para o nosso consumo. A gente fala até uma questão de um paradoxo, né? Ao mesmo tempo da seca e ao mesmo tempo de enchentes. Em Valinhos, por exemplo, no final do ano, o município vinha de um racionamento e rodízio, em função da quantidade de chuva nesse final de ano, subiu o nível lá das represas e foi suspenso o rodízio e o racionamento. Mas, por outro lado, a gente vê também os rios, né, da nossa região com uma vazão grande quando vem esse período de chuva, só que a água passa, desce e vai embora. E aí falta esses pontos de reservamento. A construção das barragens lá de Pedreira e também de Amparo sendo realizadas. Isso deve desafogar ou deve resolver a situação para a nossa região ou não? Olha, as barragens, falando especificamente das barragens de Amparo e Pedreira, né, são duas obras extremamente importantes para as bacias PCJ, mas essas duas barragens, simplesmente, elas não conseguirão resolver o problema ou ajudar na solução do problema da escassez hídrica se não tivermos possibilidade de maximizar o benefício que essas barragens vai trazer. Ou seja, nós temos que construir a necessidade da construção do que é chamado do sistema adutor regional, ou seja, distribuir a água dessas duas represas para o maior número de cidades, de municípios na região. Então, nós temos que maximizar os benefícios que essas barragens trarão. Elas trarão grandes benefícios, regularizando vazões maiores nos rios, porém, essa água que estará reservada e acumulada nas represas, ela tem que ser melhor distribuída, e isso só é possível se nós tivermos um sistema de distribuição, um sistema adutor, ou seja, retirar a água das barragens, das represas, e distribuir para um número maior de municípios. Aí sim nós teremos dado um grande passo para minimizar os efeitos de uma estiagem. José César Saad, Marcos Eufino, principalmente a população que está nos ouvindo nesse momento tem que ter consciência, né, do uso correto da água. Nós agradecemos a participação do coordenador de projetos do consórcio PCJ, José César Saad, aqui no CBN Campinas. Muito bom dia, José. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, André. Um bom dia a vocês. Estamos sempre à disposição. Agora 10h50.